Oi pessoal, bom dia. Os aluninhos do sexto ano, sejam bem-vindos para a nossa primeira aula online, tá? Nessa época de pandemia que a gente nunca esperou que fosse acontecer, tá? Estou com muita saudade de vocês, seria muito bom que a gente pudesse dar um abraço, fazer as brincadeiras que fazíamos em sala de aula, mas é uma situação diferente, nós temos que nos adaptar. E eu acho que o mais importante agora para vocês e para nós da escola é focar nos estudos, sabe? Vamos deixar de lado um pouquinho o videogame, a Netflix, as outras coisas que a gente faz também, né? Mas vamos nos dedicar um pouco ao estudo, porque é ele que vai nos garantir algo melhor daqui para frente, tá bom? Tenho certeza que tudo isso vai passar, eu tenho certeza que logo nós estaremos juntos e que a gente vai poder ter aquela aula legal de sempre, certo? Bom, hoje vocês vão ter a primeira aula de português e depois um horário para homework. A segunda aula de vocês, a partir das 9h20, vocês já receberam esse horário, só estou reforçando, tá? Vai ser aula de história e depois mais um horário de intervalo e de homework. E a terceira aula é a de matemática, também com homework. Então, vocês estão entendendo que o esquema sempre é o mesmo, né? Uma aula e um espaço para você fazer lição de casa. Segunda aula, lição de casa. E terceira aula, lição de casa. Legal que para vocês aí já irem se organizando, né? Então hoje tem português, hoje tem história, tem matemática, que os livros já estejam dispostos no lugar certo, que você já tenha seu caderno para anotar alguma coisa, o marca-texto, enfim, tudo organizado para que a gente possa ter uma aula legal, que a gente possa aprender e superar essa fase chata aí que nós estamos enfrentando, mas que vai passar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que nós vamos ter aí 35 a 40 minutos de uma aula gravada. Eu vou gravar, estou gravando essa aula. Hoje é domingo, são 10 horas da manhã. Eu estou gravando a aula que você vai ter na segunda-feira, logo às 8 horas, tá? Das 8 às 8h40. Se for um pouquinho menos, você me desculpe, é um vídeo doméstico, uma produção caseira. Aqui não tem aquela grande produção de uma Netflix. Eu não sou uma youtuber famosa. Haverá aí, né, situações em que a gente não prevê que aconteça. Pode ser que eu gagueje, que eu erre, que a lousa caia, que o celular também não funcione, enfim. Quero pedir a paciência de vocês e dos seus pais, porque tudo é muito novo para nós. É novo para vocês e é novo para nós, professores, e para nós da escola. Tudo foi muito rápido, né? De repente se decretou o isolamento, não se pode ter mais aula, e como ficam as aulas? É férias, depois das férias vem as aulas online. Tudo é muito novo para nós, para vocês e para nós, mas eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir superar essa situação diferente que estamos vivendo, tá? Então, primeiro eu quero deixar claro que você vai ter uma aula e logo em seguida você vai ter um horário para homework. Lógico que para quem esqueceu, homework é lição de casa, né, pessoal? Espero que não tenha esquecido isso. O que você vai fazer na lição de casa? Os exercícios propostos pelo professor, tá bom? Lá no final da aula eu vou repetir para você quais são as páginas e quais são os exercícios. O ideal é que você faça assim mesmo, assista a aula e já comece a fazer os exercícios. Uma coisa puxando a outra. Por quê? Porque vai estar fresquinho na sua cabeça, né? Você vai ter ali as palavras do professor ainda na sua mente, no seu ouvido e vai ficar mais fácil. Lembrando que os exercícios são do livro, vocês já estão acostumados com o livro e não é novidade para ninguém, tá bom? E essa lição de casa, como é que ela vai ser enviada? A lição de casa, pessoal, ela vai poder ser enviada de duas maneiras, tá? Ou você faz a lição de casa em um documento do Word e manda essa lição por e-mail, ou então você leva essa lição até na escola, tá? O pai ou a mãe vai pegar a sua lição e vai levar na escola toda segunda-feira.
Se o envio for por e-mail, ele também será feito toda segunda-feira. Ai, professora, mas eu não sei mandar um e-mail. Olha, pessoal, existem situações na nossa vida em que a gente acaba aprendendo. Nada melhor do que a necessidade para nos ensinar alguma coisa, tá? Então, para você mandar um e-mail para a escola, você vai precisar criar um documento no Word. Então, você pega lá seu notebook, você cria, você abre um documento, escreve lá. Lição de casa, a primeira lição de casa vai ser no dia 11 de maio, a primeira entrega, né? Lição de casa para entregar dia 11 de maio. Aí você salva, você coloca seu nome e aí você manda por e-mail. Qual o e-mail? Tem lá no grupo da sua classe qual é o endereço de e-mail que você tem que enviar, tá? Aí você pega lá e manda. E se for levar na escola? Se for levar na escola, você vai pegar uma folha de caderno, vai tirar aquela rebarba, vai pegar a melhor letra que você tiver e vai escrever lá o seu nome completo, a série, vai colocar lá, lição de casa do dia 11 de maio. Vai escrever lá, página tal, exercício tal, número da página, o número do exercício e a resposta. Precisa copiar a pergunta? Não, não precisa. A caneta ou a lápis? A caneta de preferência. E letra legível, tá? Aí você termina tudo bonitinho e o seu pai ou sua mãe leva na escola toda segunda-feira. Por que toda segunda? Para não haver muitas idas na escola, né? Para não haver aglomeração, e entra e sai, um leva na segunda, outro leva na terça, todo mundo leva na segunda, né? Evita aglomerações, mantenha a distância, né? 1 metro, 1,5 metro de cada pessoa que estiver lá, e aí vai dar tudo certo. Vale nota? Vale, pessoal. Essa lição de casa vale nota. Provavelmente você será avaliado, você terá uma nota bimestral considerando essa lição de casa. Aí, se eu não souber fazer? Se você não souber fazer, você tem duas opções. Ou você pergunta no grupo de WhatsApp da sua classe, ou você pergunta no WhatsApp meu, pessoal, que você já tem o número, se não tiver eu deixo lá no final da aula, tá? O importante é não deixar dúvida, aglomerar, ficar, sabe, uma bola de neve. Hoje eu não fiz, depois a outra eu também não fiz. Aí juntou com a de matemática, com a história, geografia, e aquilo vira uma complicação muito grande. Então, o importante é que você faça sempre para poder, já tirando as dúvidas e não deixar acumular a matéria, nem de português, nem de outra matéria. Até aí sem problemas? Tá? Lembrando que tudo isso é muito novo para nós, né? É uma gravação doméstica, não vai ter grandes recursos, tá? Nós, professores, estamos nos disponibilizando, desdobrando para poder conseguir fazer o melhor para vocês. Tá bom? Então, nós vamos começar com o nosso querido e amado livrinho de gramática, tá? Que nós nem usamos direito porque muitos não tinham nem recebido e daí usamos o outro livro e aí ficou. Nós vamos começar lá na página 9. Então vai se organizando, pega um marca-texto, pega o seu caderno de português, o livro, né? E vamos lá na página 9. Nossa, Rosinha, a youtuber aqui já tá com problema, aí, ó. Youtuber com problema na lousa. Então vamos lá. Pessoal, então, nessa página 9, nós já tínhamos começado algumas. Então, livro de gramática. Página 9. Se você se lembra um pouquinho do que aconteceu nesse um mês e meio de aula que nós tivemos antes da pandemia, vocês vão perceber que nós já tínhamos visto essa página 9, um pouco da página 10 também. Mas eu estou retomando para a gente poder revisar e depois avançar,
tá? Para não chegar aqui do nada e começar um assunto novo que você não conhece. Então, vamos começar de algo que você já viu. Você já viu, por exemplo, que existem dois tipos de linguagem, tá? Você tem a linguagem verbal e você tem a linguagem não verbal. O que será que é isso? A linguagem verbal é aquela que vai usar a palavra para se comunicar. Pode ser a palavra falada ou pode ser a palavra escrita, tá? Mas ela sempre vai se basear em palavras. Palavras. E a linguagem não verbal? A linguagem não verbal, ela não vai se basear em palavras. Mas então, como é que ela vai se comunicar? Como é que você vai se comunicar? Como que é feita essa comunicação? Ela é feita através de gestos, ela é feita através de desenhos, ela é feita através de cores, expressão facial, ou seja, nós também comunicamos dependendo da nossa expressão facial, do gesto que você faz. Gente, isso é a coisa mais simples. Você sabe se a sua mãe está brava ou não. Você sabe o que é que a sua mãe, por exemplo, fala sem falar, sem usar palavras. Se ela fizer um gesto, você entende o que ela está falando. Se ela fizer uma expressão fisionômica diferente, ela também está comunicando. Você também entende o que ela está falando, tá? Agora, eu posso ter as duas juntas? Você pode pegar um pedaço da verbal, um pedaço da não verbal e fazer uma linguagem mista? Pode. Muito usada nas histórias em quadrinhos, em que você tem a palavra dos personagens, tá? Você tem os gestos, os desenhos e as cores lá nos balõezinhos e no próprio desenho. Então, junta uma parte de uma e uma parte de outra e você vai ter aqui uma linguagem mista, usando as duas. É uma junção, uma união das duas. Das duas quais? Da linguagem verbal e da linguagem não verbal, tá? Onde que está tudo isso, pessoal? Tudo isso agora está na página 10, tá? Começou na página 9, mas lá na página 10 você tem um quadrinho, ó, escrito assim, tipos de linguagem. E ali está escrito assim, verbal e não verbal. Dentro da não verbal tem ali escrito assim, ó, visual, sonora e corporal, ou seja, visual aquela que você vê, sonora aquela que você ouve e a corporal aquela que você faz, que você interpreta os gestos do corpo. É importante saber isso, pessoal? É importante saber disso também, porque você vai perceber, por exemplo, que um semáforo também comunica, tá? O semáforo, ele vai ficar lá falando, pode seguir, é hora de parar, cuidado. Não, ele vai se comunicar através do quê? Das cores. Se estiver lá a cor vermelha, se estiver lá a cor amarela, ou se estiver lá a cor verde, você vai saber como funciona o trânsito através das cores, certo? Se alguém fizer um gesto para você, você vai saber entender, você vai saber interpretar. E se você tiver tudo isso junto, você vai lembrar que também pode existir uma linguagem chamada mista, que é uma união da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Então, você vai lá na página 10, vai grifar esse quadrinho aqui, ó, escrito tipos de linguagem. Vai ler depois bonitinho e escrever ali, importante. Porque é importante você saber disso, tá? Sem problemas? Então, tá bom. Depois daqui, pessoal, nós vamos para um assunto muito legal. Lá na página 13. Agora, então, muda a página aqui. Página 13. Você vai ter lá a variação linguística. A variação linguística é um assunto muito legal dentro da língua portuguesa, porque ela vai falar que as pessoas, elas não falam sempre da mesma maneira, tá? Elas não falam, não escrevem, não se comunicam sempre da mesma maneira. Então, vamos lá.
Página 13. Lá no final da página está escrito assim, ó. Variação linguística. Falha técnica. Variação linguística. Também é um assunto muito legal da língua portuguesa, porque você vai entender a página 13 e depois vai mudando ali, página 13, página 14. Que a língua, ela pode mudar dependendo da época, tá? Isso está escrito lá na página 14. A língua pode mudar dependendo do lugar onde você nasceu. E eu vou explicar cada um desses itens. Lá na página 15, a língua pode mudar dependendo do grupo social, tá? O que quer dizer grupo social? A sociedade, né? As pessoas em um determinado lugar, de uma determinada situação. A língua pode mudar de acordo com o registro, se é formal ou informal. Opa. Formal ou informal, tudo isso a partir da página 13. Ó, aqui eu já estou na 16, olha lá, registro formal e informal. E a língua pode mudar também dependendo do interlocutor. Seria legal que vocês anotassem isso no caderno, tá? Aqui ficou meio borradinho, mas depois eu dou um jeito. Então vamos lá. Variação linguística. O que é variação linguística? A maneira de falar. A maneira de falar das pessoas é sempre a mesma? Não, não é. Não é e não deve ser, tá? Ela sempre vai ser diferente. De acordo com o quê? De acordo, primeiro, com a época em que a pessoa nasceu. Será que você fala, por exemplo, do mesmo jeito que o seu avô ou que a sua avó? Não, não fala. Por quê? Porque as palavras mudam, as palavras elas vão se atualizando, elas vão se modificando de acordo com o tempo, tá? Mesmo as gírias, né? As gírias que eu usava lá na minha juventude não são as mesmas gírias que eu vejo os jovenzinhos usarem hoje. Por exemplo, tem gíria que eu nem sei o que significa. Esses dias eu vi lá alguém falando cipá. Não sei nem se é assim, tá, pessoal? Ao ouvir isso, não sei o que significa. Isso mostra que há uma variação linguística dependendo da época. Quem nasceu numa época anterior, agora, muito anterior, mais antiga, não vai saber o que é cipá, assim como eu também não sei o que é, tá? Provavelmente o seu avô, a sua avó, tem um vocabulário diferente do seu. Mas o meu avô se atualizou, ele é moderno. Claro, as pessoas se modernizam, as pessoas se atualizam, mas elas podem, se elas quiserem, preferir usar as palavras da época delas. E se elas fizerem assim, está correto também. A única coisa, aqui, pessoal, essas variações não vão nos dizer se está certo ou se está errado. Essas variações apenas dizem que há maneiras de falar o quê? Diferentes. Não é erro, é diferença, tá? Pode haver uma variação linguística, ou seja, a pessoa vai falar diferente uma da outra, dependendo do lugar em que ela nasceu. Vou dar um exemplo bem simplesinho. A palavra mandioca, tá? E depois a palavra macaxeira. Aqui para nós, macaxeira ficou feio aqui, mas eu vou fazer bonitinho. Macaxeira. A palavra mandioca no estado de São Paulo, aqui onde nós moramos, é muito comum, né? Então você vai lá e fala assim, quero 1 quilo de mandioca, ou me dá uma porçãozinha de mandioca, eu adoro mandioca frita, tá? Só que nos estados do Nordeste, lá em Pernambuco, todos aqueles estados lá do mato, nos estados do Nordeste, a palavra que se refere à mandioca é macaxeira. Então, macaxeira para eles é a nossa mandioca.
Se você for lá em algum estado do Nordeste e pedir uma porção de mandioca, eles vão falar assim, nem venha, não vou vender mandioca para você. Porque para eles a mandioca é a mandioca brava, a mandioca venenosa, aquela que pode até causar a morte se ela não for cozida adequadamente, tá? Então veja, mandioca para nós, macaxeira no Nordeste. Então essa é uma variação de acordo com o lugar em que a palavra é falada. Existem também variação, existe também um jeito diferente de falar de acordo com o grupo social. O que quer dizer isso? Um médico vai falar de acordo com aquilo que ele aprendeu, de acordo com aquilo que ele conversa com os colegas, né? Então ele vai falar de acordo com o grupo de médicos dele. Um advogado vai usar um vocabulário típico de direito da advocacia, né? Então ele costuma usar um vocabulário específico da área dele. Eu, como professora, também tenho um vocabulário específico para me comunicar com os outros colegas, com direção e com tudo. Então, é uma variação, é uma mudança, é uma diferença que vai depender da profissão da pessoa, do grupo social ao qual ela pertence. Ah, mas o médico fala difícil? Então, eu não sei se é difícil, se é apenas o quê? Diferente. Ele tem um vocabulário específico, ele tem aquele jargão, não é uma palavra bonita aí para vocês aprenderem, ó. Jargão. Jargão é um conjunto de palavras de uma determinada profissão. Ele tem lá a maneira dele falar, que é diferente, mas que também não é tão difícil assim de entender. A gente tem visto muito aí nesses dias de pandemia, nos noticiários, um vocabulário que não é comum, mas que de tanto você ouvir, você acaba, né? Você acaba assimilando, porque você ouve muito no jornal, né? Sem problema? Então a língua pode mudar de acordo com a época que a pessoa nasceu, o atual em relação ao antigo, o lugar, estado, região, o grupo social, a profissão, né? E o registro formal e o registro informal. Eu gosto de falar de registro formal e registro informal usando o exemplo da roupa, tá? Você vai, por exemplo, a uma cerimônia de um casamento no civil ou no religioso, de bermuda, de chinelo, para os meninos lá sem camisa? Não, não vai. Ah, mas é um casamento na praia. Mesmo um casamento na praia vai exigir um traje específico para a praia, tá? E, então, um casamento é uma situação formal. É uma situação que vai exigir uma vestimenta própria. Agora, um churrasco, naquela época boa, a gente podia fazer churrasco com todos da família, né? Reunia lá 10, 15 pessoas, que hoje não pode, né? Um churrasco lá no fundo da sua casa, lá na varanda, é uma situação informal. Você pode se vestir como você quiser. Por quê? Porque não é uma solenidade, não é nada formal. A mesma coisa acontece com a nossa língua? Sim. Uma situação informal é aquela que a gente vive na sala de aula, no recreio, que você brinca com os colegas, que você usa a hora que você está jogando videogame, conversando com alguém pelo WhatsApp. Há alguma preocupação, por exemplo, com regras? Não. Com singular, plural com plural? Não, porque é uma situação absolutamente o quê? Informal. Agora, vamos imaginar a situação assim, ó. A sua conta de água desse mês veio com um valor 3 vezes maior. E a hora que a sua mãe recebe, ela fala assim, nossa, mas isso está errado, eu sempre paguei tanto e agora veio esse valor absurdo, eu vou ter que ir lá no SAMAI reclamar. Porque o SAMAI é o órgão que administra as contas de água. Aí, por exemplo, seu pai ou sua mãe ou a pessoa vai chegar e falar assim, e aí, meu, quero falar para você que esse negócio não tá certo. Hã? É assim que ela vai chegar lá no SAMAI? Não, por quê? Porque ela está num órgão que é o responsável pela administração da água da cidade e ela vai fazer um pedido, ela vai fazer uma reclamação, ela tem que saber usar lá. Com licença,
bom dia, por favor, a minha conta de água veio com um valor estranho, um valor absurdo, eu gostaria de saber o porquê, quero saber se tem como rever essa conta. É uma situação formal, ela está se dirigindo a um órgão da prefeitura para fazer uma reivindicação, tá? É muito importante que as duas partes sejam educadas, né? Tanto quem vai reclamar quanto quem vai receber a reclamação. Então, eu acho que fica bem claro para vocês que existe variação linguística também em relação à situação formal ou informal, tá? Uma situação de prova, de escrita, de resposta de uma prova, é uma situação formal ou informal? Formal, pessoal, porque é uma prova, é um registro, é um documento, você está sendo avaliado. Você tem que escrever corretamente, você tem que ser caprichoso, você tem que fazer com que o professor entenda você, entenda sua letra, entenda a sua ideia, a sua expressão na hora de responder aquela questão, certo? Tá. E, finalmente, nós temos uma variação linguística de acordo com o interlocutor. Quem é o interlocutor? Aquele que está ouvindo. Ou seja, você fala da mesma maneira sempre com qualquer pessoa, com o professor, com o colega, com o diretor da escola. Você fala do mesmo jeito? Não. E não deve falar. Por quê? Porque existem variações e uma delas está relacionada à pessoa que vai ouvir você. Nós temos que escolher a nossa melhor maneira de falar dependendo da pessoa com quem você está conversando. Se você está conversando com o seu coleguinha numa situação informal, você pode ser informal com ele também. Mas naquela outra situação que eu falei lá da reclamação da conta de água, é uma situação formal. A pessoa que vai ouvir a sua reclamação não é sua conhecida, não é seu parente, não é seu amigo, é um funcionário, tá? Você não conhece, ele está ali para fazer o serviço dele. E por isso mesmo é uma situação formal. O interlocutor da reclamação lá do SAMAI é formal porque você não conhece, não é seu amigo. E mesmo que ele seja seu amigo, lá ele não é seu amigo, porque lá é o emprego dele, lá é o local de trabalho dele. Então, você também escolhe as palavras, você escolhe a entonação, você escolhe o vocabulário de acordo com a época que você nasceu, o lugar onde você mora, a sua profissão e esses dois aqui, ó, de acordo com a situação. Se a situação é formal ou informal. Pessoal, tudo isso aqui, ó, começa lá na página 13. Começa na página 13, isso. E ela vai 13, 14, 15 e 16. Então, das páginas 13 até a 16, tá? Todo esse assunto aqui fala de variação linguística. Você tem que ler, você tem que grifar, você tem que passar o marca-texto naquilo que você acha que é importante. Não precisa ter medo para usar o marca-texto. O marca-texto é seu amigo, tá? O marca-texto vai fazer você retomar, relembrar, salientar aquilo que é importante. Então, isso vocês vão ter que fazer, tá? Ler da página 13 até a 16, que lá vai ter outros exemplos de tudo que eu expliquei aqui para você. Certo? Então, tá bom. Um outro assunto importante aqui, pessoal, lá na página 17 agora. Então, vamos lá. Uma pausa para hidratar, né? Nós estamos numa época muito seca agora. Tem que molhar a garganta, né? Tem que se alimentar bem, tem que dormir bem. Por quê? Alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física, tudo isso aumenta a nossa imunidade. É uma palavrinha também que a gente está aprendendo aí agora nos noticiários, né? O que é imunidade?
A capacidade do seu corpo em lidar com o vírus. Se ele chegar perto de você e você estiver saudável, ele vai morrer de medo e vai embora. Mas vocês que são jovens, aí, criançada, tem que comer direito, tem que dormir bem, tem que fazer atividade física, tem que tomar sol. Sol tem vitamina D. E a vitamina D é uma arma contra o coronavírus. Certo? Então tá. Então vamos lá para o nosso assunto. Lá na página 17, continuando com o livro de gramática, você vai ter lá um assunto falando sobre a fala e a escrita. A fala versus a escrita. Vai contar um jogo de futebol aí, né? Corinthians vai ganhar. Corinthians, Corinthians. Será que a fala é igual à escrita? Não, pessoal. A fala não é igual à escrita. A escrita não é igual à fala. Não pode ser e não tem que ser, tá? Tem que ser diferente. A fala tem as características dela e a escrita tem as características dela. Vocês querem acompanhar comigo? Por favor. Marca texto na mão. Lá na página 17, você tem primeiro as características da fala. Vou ler com vocês, ó. Sabe que todo mundo achou? Página 17, aqui, ó. Tem vários itens aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 ou 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem 7 itens que descrevem a característica da fala. Então, grifa aí, ó. Características gerais da fala. O interlocutor está quase sempre presente. A reação do ouvinte orienta o falante. Você tem o auxílio de gestos e expressões faciais. Você tem mudanças de entonação, alegre, animado, chateado. Você tem mudanças de volume, mais alto, mais baixo. O emissor e o receptor estão vivendo a mesma situação. E a fala está sujeita à memória do receptor. Por isso é preciso repetir, retomar, repetir e destacar. Isso. Grifa todos esses itens aí para você entender que a fala é diferente da escrita. Por quê? Porque nem sempre a pessoa com quem você está falando está presente. Você pode estar conversando com ela pelo telefone, por exemplo, né? E aí você não está vendo, ela está presente somente pela voz dela, tá? Conforme o ouvinte vai demonstrando a reação dele, você vai mudando. Se a pessoa com quem você está conversando fizer aquela cara de tédio, você vai mudando, né? Senão você acaba sendo um chato. Só o chato não percebe quando ele está sendo chato, né? A entonação. Você sabe quando a sua mãe está alegre, brava, triste? Pelo jeito, pela entonação da voz dela, tá? O emissor e o receptor estão na mesma situação, ou seja, eles estão vivendo o mesmo problema, a mesma solução, no mesmo lugar. Eles estão vivendo no mesmo ambiente, tá bom? E quando você fala, você pode repetir, porque às vezes a pessoa que está ouvindo não entendeu, ela pede para repetir, então você retoma, você repete, tá?